Então Deus, Ele mata a gente tudo quanto é lado. Glória a Deus. Amém. Te adoramos, Jesus. Abre comigo a palavra de Deus em Salmo 34:8. Salmo capítulo 34, versículo 8. Senhor, nós te adoramos. Tua doce presença, Pai, nos cativa, nos enche, Senhor. Que ambiente gostoso que é poder estar aqui com os meus irmãos. Como é bom, Senhor, o final de domingo, eu não estar preocupado com o Fantástico, ou com a novela da Record, Senhor, ou com algum jornal besta que vai nos trazer uma informação polêmica. Mas estamos aqui com os nossos irmãos, provando uma película, Senhor Deus, uma fagulha da eternidade, que é a união, a comunhão. Talvez há pessoas aqui que não têm o coração aqui dentro, mas eu te peço, Pai, traga aqui para dentro agora. Espírito, nós queremos andar na Tua presença verdadeiramente. Queremos provar da Tua glória. Que o tempo de adoração não seja maçante, mas seja a nossa entrega. Como é bom ter um grupo de louvor tão bem preparado para eu poder me entregar para Ti, Senhor. Como é bom ter uma casa cheirosa, uma casa limpa, organizada. Nos leve, Senhor Deus, a entrar nesse lugar, a gozar do fruto da estrutura do Teu reino, do fruto da comunhão, do fruto da Tua doce presença que bota cada um no seu lugar. Senhor, Deus que levanta do pó o príncipe e faz o príncipe tornar para o pó. Nós te adoramos, Jesus, e dependemos de Ti. Aleluia. Nós nos submetemos, Senhor, à Tua majestade. Salmo capítulo 34, versículo 8 diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Amém? Provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele confia. Irmãos, eu acho muito lindo esse salmo, porque o Senhor me disse algo nesses dias. O Senhor falou muito forte ao meu coração: tu não precisa de mais uma informação, tu não precisa de mais uma pregação, tu precisa de revelação. Sabe, a palavra de Deus, ela nos fala claramente: provai e vede que o Senhor é bom. Eu tenho lutado contra um espírito nesses dias, que é o espírito da intelectualização da fé. Eu chego para o irmão e eu falo, e a gente fala a palavra, e a gente transborda o coração, e a gente coloca diante dele, e de repente o irmão, sabe, pergunta alguma coisa que é óbvio, mas por que ele ainda não entende? Até esses dias eu estava com o Lucas, falando com o Lucas e com a Dai, não sei com quem dos dois, e aí, não sei se foi a Dai para o Lucas ou o Lucas para a Dai, falou assim: tá, mas a gente precisa confessar os pecados antigos? E são coisas que a gente ministrou, mas não entrou no coração. E se eu perguntar para qualquer um aqui, tem que confessar pecado? Todo mundo vai falar que sim, porque está aqui, mas não está aqui. Então existe uma intelectualização da fé, não sei se eu posso usar essa palavra, mas eu vou usar porque é uma palavra que eu consigo expressar um pouco do que eu vejo, uma racionalização da fé, essa é a palavra. O Dani balançou a cabeça positiva, é isso aí, uma racionalização da fé. Então, irmãos, a gente racionaliza, a gente pega e a gente tenta desdobrar ela da forma em que a nossa mente quer, mas a gente não prova que o Senhor é bom. Então a gente fala. Se eu perguntar aqui, qual que é o principal motivo da igreja? Todo mundo vai falar: é a comunhão. Amém? Eu estou em comunhão com os irmãos. Mas a gente chega na igreja, a gente vê mais gente trabalhando do que se relacionando. Se eu pegar qualquer um para limpar o teto aqui, vai que vai. Mas se eu falar assim, fica ali conversando com os irmãos, aí é doído. Mas não é o relacionamento. Por que a gente trabalha mais? Não que trabalhar não tenha o seu lugar, amém? Temos que trabalhar. No trabalho, o Senhor falou para os discípulos: sigam-me, vamos trabalhar. E nesse meio tempo ele ia trabalhando junto. Mas a questão é por que a gente racionaliza? Porque a gente ainda não provou que o Senhor é bom.
Sabe, 1 João falamos daquilo que vimos e ouvimos, então não tenta falar do que tu não viu. Ah, mas eu quero pregar como pastor, tu não tem que pregar como eu quero falar o que o pastor falou, tu não tem que falar o que eu estou falando. Tu tem que entender o que eu estou falando, tu tem que ver o que eu estou falando. Quando você vê e tiver experiência, aí é natural. Aí eu passo 30 anos dentro da igreja, 20 anos, 15 anos, 10 anos, 5 anos, mas eu nunca provo do amor de Deus, porque eu me acostumei. Irmãos, nesses 2 últimos dias eu estava meio revoltado com algumas coisas, e o Senhor está mexendo aqui dentro. E hoje eu indo, porque profeta é assim, irmãos, tem dia que a gente não sabe onde a gente foi parar no reino do Espírito, mas a gente está vivo. E eu estava no carro com a Sueli muito sábia, eu estava no carro e ela botou uma música da Tamires Garcia, a gente estava indo lá no Luiz, na Ana, almoçar lá, e a música dizia, somos profetas Nazireu. Eu falei para a Sueli, tira essa música. Ah, meu Deus, mas por que a música que tu mais gosta? Porque a gente tem que parar de cantar aquilo que a gente não vive. Por que nós nos acostumamos com músicas tão fortes, mas a gente não vive? Sabe, eu falei, meu Deus, eu estou indignado com essa música. Ela falou, então eu vou tirar, amor. Daí ela tirou e botou, ela botou a música de fundo, sem letra. Muito sábia, né? Só que o problema é que era, tu és bom. Então a melodia falava, e eu queria ouvir. Mas por que, irmãos, a gente se acostumou a cantar músicas tão profundas? Músicas que foram escritas dentro do coração de Deus, som que foi revelado do céu, e a gente vem aqui e canta, eu quero entregar minha vida para ti, Senhor, mas não entrega, porque nós racionalizamos, nós entendemos que estar na igreja é bom, mas não entendemos nem por que estamos aqui. Sabe, o mundo chega para ti e ele rouba tudo que tu tem, e ele te dá esmola, e ele faz tu ver que essa esmola que tu está ganhando é boa. E aí tu se acostuma com a esmola que tu ganha. Eu não sei se vocês estão lendo a Revolução dos Bichos aqui, mas é isso que o livro fala. É um símbolo disso. Eles perdem tudo em nome de um bem maior, que roubou tudo deles e dá esmola. Só que dentro da esfera da mentira, a esmola é boa, então está tudo bem, eu estou recebendo algo bom, mas o lugar que Deus queria que tu entrasse é muito maior. Provar e ver de que o Senhor é bom, é muito maior do que estar aqui com o pastor, é muito maior do que servir a igreja. Provar e ver de que o Senhor é bom, tem experiência com Jesus, com a palavra dele, que seja real. Quem não prova da presença, o Senhor me deu uma frase quando eu pensava nesse tema, vive, se move em resistência. Então a pessoa está na igreja, não, eu estou na igreja, eu sou crente, eu estou aqui já faz 1 ano com o pastor, só que daí o pastor senta com a pessoa e dá uma direção e já torce o bico. Não, pastor, não gostei disso, não caiu bem. Não caiu bem. Por quê, irmãos? Porque tem resistência. É fácil quando o pastor está pregando, porque não é diretamente para alguém, mas e quando a gente senta e fala diretamente, tu tem que fazer isso. É doído, não é? Eu sei que é, irmãos. Eu tenho pastor, o pastor dá umas direção para mim que é pedreira. Mas quem sou eu para usar sair da direção que o Senhor usou meu pastor para dar? Perdido estou se não for debaixo da obediência ao Senhor. E o pastor é um canal para isso. Parece meio esquisito, mas é assim. Eu estou dando um exemplo só. E o que é a resistência, pastor? Justiça própria. A pessoa age pela força do seu braço. Então a gente está ali no louvor com a Vitória, e eu vou entrar no louvor, amém, gente? Pedir a benção da Vitória para ela me colocar num grupo, fazer escala para eu poder voltar a cantar. E aí a Vitória dá uma direção, já olha assim, não, demais tem. Ou eu não falo nada, mas lá dentro nem desce. Aí a Vitória fala, não, vamos sentar, gente, quando a gente estiver junto, vamos conversar. Aí os irmãos chegam e conversam. Mas no outro dia que estão juntos, fica cada um no WhatsApp.
Uma vez, a primeira vez que o Jonathan foi com a gente para Goiânia, foi pedreiro, irmãos. Ainda bem que o Dani foi comigo. Porque a gente sentava, era o Jonathan, o Gui e o Júnior. Né? Os três. Eu não lembro se o Júnior estava. Mas eu fiquei... E o Júnior? Então é vocês dois. Tá tão sarado que ele se expõe. Tá vendo? Disso que eu estou falando. Pode tocar nas marcas, pastor. E aí, o Jonathan sentava, irmãos, e um dia eu fiquei olhando para ele, o culto rolando, o cara a 2.000 quilômetros de casa, a glória estava acontecendo um movimento espiritual. Eu olhei para o Jonathan, ele assim no celular. Ó. Pensei, gente, ele não está vendo nada. Só que era o vício de ficar passando nos stories do Instagram. Falei, tu tá doido, rapaz, sai desse lugar. Mas eles foram confrontados, irmãos. A gente sentava na mesa para comer, os caras sentavam, já começavam meio que comer antes, mas daí tinha oração, esperava oração. Aí comia e saía da mesa. Falei, vocês estão doidos, rapaz. Mas foi pedreira, não foi? Eu sei que no final voltamos tudo santo, irmãos. Voltamos tudo santo. Deus pegou eu porque eu tinha que confrontar, e é terrível confrontar, porque tu gera resistência no teu amigo. O pastor está exagerando, é muito chato. Mas, se a gente não anda, se a gente não permite ser tocado, a gente resiste. Sabe, eu já estou desarmado, irmãos. Quando vem a ordem, eu já me jogo, eu nem questiono. Eu tenho até medo de falar com os meninos aqui, porque está tão rápido, Daniel mesmo. Eu falo assim, ô Dani, ele já perdoa, pastor, eu já estou aqui, eu faço o que tem que fazer. Ele fala, não, cara, rápido, quer saber, não tenho mais o meu orgulho, vamos embora. E eu nunca vi o Dani crescer tanto. Olha, a esposa, a mulher que vai casar com ele, tem que passar por uma sabatina, viu? Tem que preparar bonitinho. Sabe, irmãos, porque se ela te tirar do propósito, eu dou cabo nela. Não, estou brincando, está amarrado, em nome de Jesus. Então, irmãos, a resistência ela vem porque eu não provei da bondade de Deus. Eu não provei da verdade que Ele fala. Eu só estou me esforçando com o meu braço, presta atenção nisso, para estar dentro da igreja. Não se esforça mais. Se tu não entende o que tu está fazendo, é força do braço. Maldito é o homem que confia no próprio homem. Essa palavra próprio homem não é no outro homem, porque Jesus confiava nos discípulos. Essa palavra próprio homem é na própria humanidade, porque depois da vírgula fala que faz da humanidade o seu braço forte. Jeremias 17:5. Maldito é esse homem. Por quê? Porque ele não descansa no Senhor. Aí o Senhor fala que a cada dia basta o seu mal e que Ele vai prover o que é necessário amanhã. Mas hoje nós estamos ansiosos. Por quê? Porque eu não provei que o Senhor é bom. Eu estou preocupado com amanhã. Não vai fechar as contas. Vai fechar as contas. Se tu permanecer no Senhor, vai fechar as contas. Tem um exemplo que eu gosto muito de usar, que é o cartão de crédito. O Senhor tem falado muito comigo, descansa na oração e não no cartão. Amém? Um dia eu decidi parar de usar o cartão de crédito, em tudo. Eu falei, eu quero deixar um legado de fé. Irmãos, apertou. Teve dia aqui na igreja, que no dia 10, entrou os últimos, o Daniel falou, cara, não vamos ter dinheiro. Eu já estava, meu Deus do céu. Se eu comprasse as coisas da igreja, tudo no cartão de crédito, meu Deus, ia sobrar horrores, até vir a conta. Mas eu falei, não, nós vamos descansar no Senhor. E fomos orar. Eu não sei como, irmãos. No dia 10 pagamos aluguel. Amém? No dia 10 pagamos aluguel. Está lá. Sobrou 30 reais, irmãos. Aleluia. E estamos desenvolvendo. E tu vai ver que a igreja vai continuar. Agora que a gente criou uma arapuca para o Wander, ele vai fazer mesa para a igreja. Ele está com soldador, ele está com tudo que precisa lá. Até compressor de ar a gente vai, para ele poder pintar, a gente vai arranjar. E eu já falei, se ele chorar mais uma lágrima, a gente compra até a policórtica para ele cortar. Damos um jeito aí, vendemos as cadeiras da igreja. Irmãos, Deus vai acrescentando, mas por quê? Descansa. Aprenda a descansar, sabe? Eu dobrava o joelho e falei, Senhor,
eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que fazer isso. Está sobrando, irmãos. Amém? O Senhor está mandando. É difícil porque é tão fácil. Eu tenho cartão de crédito com limites altíssimos. Era tão fácil, eu compro qualquer coisa. Até um carro eu posso comprar no cartão de crédito. Mas o Senhor tem falado, descansa em mim. Descansa. Vai fechar a conta. E eu tenho descansado. E eu tenho dobrado meu joelho. E teve dias que eu falei, eu não sei de verdade, eu não sabia o que eu ia fazer com algum setor, mas Senhor, eu descanso em Ti, não no cartão. Provê, Senhor. Provê. Pode me humilhar, pode fazer o que quiser, mas provê, eu quero depender de Ti. E eu comecei a provar de uma forma poderosa que Deus era bom. Comecei a provar que nada tem faltado. Eu tinha que fazer um pedido da loja da Sul, que eu ainda estou no financeiro, e eu guardando, o Gelson trabalha no ataque da venda, junto com a Vitória, eu cuido da parte de pagamento. E a gente precisava fazer um pedido grande de uma marca que lançou, muito boa, e não tinha dinheiro na conta. Mas tinha outras lojas que faziam no crédito. E pensa na tentação, irmãos. Mas eu falei, Senhor, eu quero entregar para o Gelson a loja sem ter nada no crédito. É pecado usar? Não chega a ser pecado. Não é pecado, mas a Bíblia diz que é um embaraço para tu fazer giro capital. Porque não é consumo, é giro capital. Só que eu falei, Senhor, mas eu quero entrar em outro nível. Sabe por que eu não tenho seguro de vida? Porque é o Senhor que vai cuidar da minha família se eu morrer. Sabe por que eu não tenho seguro de saúde? Porque eu creio que o Senhor guarda-me. E eu tenho um médico particular que me atende 24 horas, irmãos, de graça, porque o Senhor mandou. Não estou dizendo que tu não pode ter seguro de saúde, ou plano de saúde, né? Eu estou dizendo que é o lugar que eu entrei. Eu não tenho seguro de carro, porque eu confio no Senhor. Ah, mas é pecado? Não é. Só que eu sei que se eu pagar um seguro do carro, eu vou confiar mais no seguro do que no Senhor. E eu não quero esse lugar para mim. Porque eu provei e vi que o Senhor é bom. Se tu não der oportunidades de Deus te mostrar que Ele te ama, tu não vai nunca saber. Provar e ver de o Senhor é bom. Ele vai prover, Ele vai desenvolver. Sabe, eu sonhei em ser um grande pregador, nunca ninguém me deu espaço. Bem pelo contrário, aconteceu situações na minha vida, eu até estava falando com o Davi hoje, que espalharam em Santa Catarina inteira mal de mim. Eu falei, tá bom, não prego. Aí o Senhor nos dá a direção de a gente começar o ministério. Sabe o que o Senhor estava falando? Já que ninguém quer, eu vou fazer do meu jeito. Amém? E aí Deus me deu uma palavra para ser pastor. Eu não queria abrir igreja, nunca quis. E eu fui. E eu provei que o Senhor é bom. Provei que o Senhor é bom, porque eu estou conhecendo uma essência de igreja que eu nunca tinha conhecido. Sabe, nós temos que entrar na palavra. Faça da Bíblia ser a tua verdade. Faça prova com Deus. Se te faltar algo, faça prova com Deus. Eu, irmãos, no primeiro dia do mês ali, eu já organizo, eu deixo fazer o fechamento das empresas, eu mando dízimo e primícia, tudo para o meu pastor. E se não fechar as contas, não importa, Deus proverá. Amém? Ah, então eu posso comprar o que quiser? Não, eu não compro o que eu quero. Eu espero até ter dinheiro para comprar, e se Deus prover, Ele proveu. Mas Ele proverá. Sabe, as coisas vão estreitando, às vezes a gente vai sendo esmagado, mas Ele proverá. Amém? É lógico, não adianta você sair no final de semana, gastar R$1.000 com besteira, e na segunda-feira, Senhor, provei. Ele falou, não, vai colher do fruto agora. Mas se tu está dentro da descansando no Senhor, Deus proverá. Deus proverá. Eu tenho um amigo pastor, que ele estava falando que o Senhor, ele vai vir pregar aqui, o pastor Davi, ele estava falando que Deus falou com ele, com uma pessoa assim, ó, pastor, eu sonhei contigo e Deus vai te levar para a Colômbia. Aí ele falou assim, amém, eu recebo. E aí tá, ele falou, meu Deus, como é que eu vou para a Colômbia? Eu não tenho dinheiro nem para viajar para um outro estado quase. Aí ele falou que ele entrando num banco, outra pessoa cruza com ele no mesmo dia, e fala assim, ó, pastor, deixa eu te falar, eu estava orando, e o Senhor falou muito forte ao meu coração, eu quero te pagar para tu ir para o exterior, passar 15 dias com tudo pago, avião e tudo pago. Uau, o Senhor fez, irmãos, o Senhor fez, e ele foi para a Colômbia com tudo pago durante 15 dias, tu vê o pastor, tu não dá uma moeda por ele.
pastor é simplíssimo, ele já pregou aqui quando ele estava lá na garagem. Só que ele confia no Senhor. Ele confia de verdade. Deus proverá. Sabe, eu sento às vezes com o pastor José, ele conta testemunhos de quando ele foi para a Somália. O bispo Nilson, quando foi para a Somália e foi raptado na Somália e falaram, não, nós vamos matar ele. E o bispo Nilson já tinha feito uma oração, ele disse para a gente, eu fiz uma oração ao Senhor, a minha oração foi, me dê força para passar tudo o que eu vou passar, até cumprir o teu propósito, mas se não for, se eu não cumprir o teu propósito, me deixa vivo para eu cumprir. E aí diz ele que um dos soldados somalis tinha raptado ele, tinha feito um sinal que iria matar ele e ninguém iria tirar ele. Só que de repente veio uma das pessoas que era negociadora, que foi de um irmão que ficou sabendo lá não sei de onde, que tinha contato com a ONU, que a ONU tinha um contato que tinha não sei mais quem. E eu sei que a pessoa chegou lá e começou a negociar, e no fim das contas eles liberaram. E o pastor José falou para o pastor Nilson assim, olha, tu não dá o maquinário de fazer pão para ele. E o cara olhou para o bispo Nilson e falou assim, olha, se tu não der o maquinário, nós vamos te matar. Ele olhou e falou assim, eu tenho uma palavra do meu pastor, para eu não te entregar. E eu não vou sair dessa palavra. Ele podia ter morrido, irmãos, mas Deus guardou, porque aquele que confia é guardado. Amém? Aquele que confia na direção. O Senhor falou que é para confessar pecado, confessa pecado. O Senhor falou que é para entregar a tua vida, entrega a tua vida. O Senhor falou é para congregar, congrega. O Senhor falou é dizimar, dizima. Primícia enriquece, primicie. Para quê, pastor? Para tu ver que o Senhor é bom. Sabe, portais de graça. O Senhor abriu vários portais de graça. Eu sempre digo, semear, irmãos, desde que eu me converti, ninguém precisou ficar me ensinando. Ah, tu tem que dizimar, tu tem que ofertar. Lógico, eu ouço isso, eu já ouvi 1 bilhão de vezes. Mas desde o dia que eu me converti, eu já provei que o Senhor era bom. Eu tive uma experiência com Deus, ninguém precisou fazer muito esforço. Bem pelo contrário, eu tinha que cuidar para não dar muito. Eu sempre dei tudo. Mas o Senhor nunca me deixou faltar nada. E aqueles que eu peço, Senhor, não deixa faltar para fulano de tal, o Senhor provê também. Porque nós temos uma amizade, irmãos. Aleluia. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar e ver de que o Senhor está movendo. Sabe, a gente tem que sair da teoria e entrar na experiência. Sabe, nós racionalizamos, Vitória, o louvor. A gente vem aqui e bota louvores lindos, porque é o louvor que foi lançado, mas a gente não entende o que está sendo cantado. Temos que entrar na música. Sabe, eu estava indo para Goiânia com os rapazes e a gente falando no carro, acho que foi essa vez, né, Jonathan, que a gente estava falando dos louvores que estavam sendo tocados, aquela música Som dos Mártires. Eu falei, para e ouça a profundeza dessa música. É muito forte, irmãos, aquilo que a gente canta, mas a gente caiu numa racionalização, numa inércia, num costume, não te acostuma com a glória de Deus. Sabe, o Senhor, Ele tem nos desafiado a ir além da teoria, vá para a experiência. Falamos daquilo que vimos. Ah, pastor, mas eu não entendo, então chora até entender. Busque e me encontrareis quando me buscares de todo o coração. Trabalhar faz parte, mas trabalhar não é tudo. Servir na igreja não significa que tu é de Deus. Judas serviu Jesus 3 anos e meio. Agora Pedro recebeu o coração de Jesus. João recebeu o coração do mestre. Sabe por que João morreu de velhice? E ele teve a visão do futuro? Porque ele foi o único que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Aqueles que são amigos de Jesus e se entregam totalmente para Ele, vê o que ninguém vê, vive o que ninguém vive. Aleluia! Ah, mas era o João, simples. Edificava as redes lá, nem pescava aquele homem. Costurava as redes. Mas aquele que reclina, que paga o preço por Cristo, vê o que ninguém viu, irmãos. Por isso que tem pessoas às vezes que sentam comigo, e eu não falo isso para minha glória, eu falo para a glória do Senhor, porque Ele é fiel.
Tem pastores de 30, 40 anos que senta comigo e eu vejo, eu percebo claramente que ele não vê o que eu vejo. Não para minha glória, mas é pela glória do Senhor. Pai, eu te agradeço, Jesus falou, porque o teu reino tu deu a esses pequeninos, esses miseráveis que nem eu, que nem você, recebeu o reino, não porque a gente é bom, mas porque eu decidi viver uma experiência com Ele. Faça a palavra ser real. Pega um versículo e fala: eu quero provar que tu é bom, Senhor. Então, quando eu saí do cartão de crédito, eu vi muito isso, como o Senhor é bom. Nós fomos chamados para provar da glória, não para estudar a glória. Eu não quero saber os 10 aspectos da glória de Deus, eu quero saber quem que carrega a glória de Deus. O reino do Senhor, ele não é para aqueles que leram que o reino é para os puros, ele é para os puros. Sabe, Jó capítulo 42, versículos 5 e 6 diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, presta atenção, eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó da cinza. Muitas pessoas perguntam: tadinho de Jó que perdeu tudo. Nossa, pastor, eu estou na provação de Jó. Nem sabe o que está falando. Que provação de Jó? Jó, ele ia para a igreja, ele sacrificava por ele e pelos filhos dele. Ele cantava os 3 hinos no domingo, os 5 hinos no domingo, vinha na quarta, ele vinha na reunião de obreiro, ele vinha em tudo. Jó era exímio. E Deus fez ele perder tudo. Por quê, pastor? Porque ele só conhecia Deus de ouvir falar, uma fé racionalizada. Aleluia! E Deus fez ele perder tudo para dizer: agora tu vai ver que eu sou bom. E ele termina, depois de 42 capítulos, 42 capítulos, eu acho que é o maior livro depois de Salmo, não, tem Isaías. Ele chega depois de 40, irmãos, é até cansativo de ver o livro de Jó. Jó, ele estava na justiça própria. Não, Senhor, não é assim. Aí tem gente que fala: Jó nunca falou mal da vida. Como não? Ele fala: maldito foi o dia que eu fui concebido nessa terra. Mas Deus queria levar Jó para uma experiência. Aleluia. Então, se tu começar a perder tudo na tua vida, irmão, não te preocupa. Deus está te levando onde precisa para fazer uma cirurgia. Amém? O cara vem no domingo à noite para o culto, para o pastor dizer, Luiz, que ele pode perder tudo. Mas o que importa é a presença, irmãos. Amém? O que importa é a gente ir para a eternidade. Senta com o dono da Sulfabril e vê se valeu a pena tudo que ele construiu. Veja. Meus olhos agora te vê. E é interessante porque até então Jó falava assim: ó, eu te conheço, Senhor, eu vou sacrificar. Matava o cordeiro, vinha no culto. Mas quando ele viu a Deus, ele termina dizendo assim: ó, agora eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó. Agora ele se converteu. Agora ele falou: menos de mim, Senhor. Menos da minha justiça, menos do meu protocolo. Eu não sou tão santo porque eu estou todo domingo lá. Eu sou santo porque tu decidiu me santificar. Aliás, a gente nem devia pregar santidade lá fora. Nós devíamos amar. A Ana Campanholo vai vir aqui com um monte de assessor e política e coisa arada toda. O que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos amar. Eu não preciso dizer para eles mudarem de roupa. Eu não preciso dizer nada, eu só preciso amar. E que o nosso amor constranja eles. Para que eles desejem: eu preciso amar como esse povo. Eu preciso viver num ambiente de amor desse. Eu quero isso. Eu quero essa família. Sabe, Deus levou, a família de Jó estava destruída. A Bíblia diz que ele tinha que sacrificar pelos filhos, porque os filhos não sacrificavam. A esposa de Jó falou: por que tu não amaldiçoou esse Deus? Jó não conseguiu levar a esposa dele para Cristo, para Deus. Jó estava caído, irmãos. Ele era um bom crente de domingo, ele era um bom crente de terça, mas ele estava podre. Mas a Bíblia diz que quando ele fala, ele se arrepende no pó da cinza e tem uma experiência de verdade com o Senhor.
Deus restitui 7 vezes mais do que Jó tinha. Filhos, gados, fazenda. E pode ter certeza que a esposa dele foi ganha para Jesus também. Porque a vida que termina de Jó, a Bíblia diz, era muito melhor do que como ele começou. Porque agora ele viu a Deus. Deixa eu te falar uma coisa agora. Deus quer te dar muito. Deus quer levantar homens de verdade, irmãos. Eu não estou falando só para falar daqui, não. Deus quer levantar homens milionários aqui dentro. Para quê, pastor? Para tu dar mais. Deus quer aperfeiçoar o teu dom na venda, no empreendimento, na administração, como pedreiro, como soldador, como pintor. Para quê, pastor? Dê mais. Sabe, vamos formar uma comitiva de pedreiro, de pintor, de soldador e vamos para a África, irmãos. Vamos levantar o que tem que ser levantado lá, eles estão precisando da gente. Só que o problema é que a gente tem habilidade, mas não tem caráter, porque a gente não conhece a Deus. A gente quer ficar no culto de domingo, mas a gente não entrega a nossa vida na segunda. Porque a gente ainda acha que a igreja que nos santifica e não santifica. O que nos santifica é a palavra. Ah, mas como é que é? Se relacione com ela. Todos os dias, entenda o que tu está cantando. Quando tu abrir a tua boca para cantar, entenda o que tu está cantando, pelo amor de Deus. Ah, pastor, então eu não... Daí tem gente que fala assim, não, então eu não vou cantar. Se tu não cantar, tu vai para o inferno. Eu não estou dizendo que tu tem alternativa, tu não tem. Tu não tem alternativa. Eu estou aqui para te avisar isso. Ah, mas eu não sei o que eu canto, então vai estudar. Clube de leituras, segunda-feira, amém? O clube de leitura é para tu aprender a interpretar. Irmãos, eu leio um livro diferente hoje. De verdade, o livro entra na minha cabeça. Eu consigo entender que a frase depois tem uma frase antes. Antes eu não entendia. Sabe, o Senhor está nos preparando. O Senhor está te preparando. Ele está te levando para um lugar. Ah, pastor, mas está difícil. Está difícil porque tu ainda não viu o Senhor. Sabe, o Senhor, Ele não... Irmãos, Ele não te chamou para ter opinião. Estou nem aí para a tua opinião. Ele te chamou para ter experiência. Tem experiência. Quando tu abrir a tua boca, que seja para falar o que Deus está fazendo na tua vida, o que está fazendo na vida dos teus irmãos, dos teus pastores. Sabe, hoje é uma enxurrada de opiniões. Se tu vai lá no YouTube e tu bota um tema, tem 50 mil opiniões. Mas quantos desses provaram da experiência divina? Quantos desses sabem que Deus é bom? Porque quando tu souber, a tua opinião muda. Por isso que eu não me importo o que tu sabe, eu me importo em qual lugar espiritual você está. Eu não me importo em vir aqui pregar e tu adquirir conhecimento, porque se eu me importasse com isso, eu ia formar um monte de soberbo. Eu me importo que essa pregação te movimente, sabe? Te jogue para o trilho. Toda pregação, para quem gosta de pregação e quer ser pregador, entenda, não é para tu vir aqui encher linguiça, né? Perdão a expressão, mas é desse jeito, né? É um ditado aqui do sul. Quando eu falei isso em Goiânia, ninguém entendeu, irmãos, porque não tem linguiça. É para você dar um movimento. Quando você prega, tu tens uma espada na mão e tu tem que dar um movimento espiritual para quem te ouve. Eu sei o que eu estou falando aqui, eu estou falando uma só coisa até agora. Provar e ver que o Senhor é bom. Tem experiência com Deus. Quando tu tiver experiência, o pastor não precisa nem pregar. Ele só precisa te lembrar. Porque quando João pregava, se tu lê 1 João, ele não diz que eu venho vos ensinar algo novo. Não, ele não fala isso. Eu venho te falar aquilo que tu já sabe. E eu estou te lembrando. Por quê? Porque quem está em Cristo já sabe. Só que a gente precisa ser lembrado, Luiz. A gente precisa ser lembrado, Lucas. Às vezes a gente esquece. Por isso que, mas eu já ouvi isso. Não importa o que tu já ouviu, mas talvez é isso que tu precisa ouvir agora. Por isso que não adianta tu ouvir 10 ministrações no YouTube. Porque talvez nenhuma daquelas é o que o Senhor está te falando agora. Ou talvez pode ser, talvez ele usou o YouTube para você saber, glória a Deus. Mas existe um tempo profético para a tua vida, provar e ver de que o Senhor é bom. Uma vez, irmãos, eu estava decidido a decorar todos os livros que eu lia. Eu falei, eu vou decorar tudo, porque eu leio e eu esqueço. É o cúmulo do sistematizador, né, Dani? E aí um dia o Senhor, eu parei, dobrei meu joelho e o Senhor falou, não precisa decorar nada. Só flua no rio.
Só flua no rio. Tem um rio passando por cima de ti. Entra dentro dele e vai. Eu falei, amém, Senhor. Entreguei tudo. Agora eu continuo estudando. Eu continuo me alimentando. Mas é para manter a minha posição espiritual, não para nutrir o meu intelecto. Porque se for para ir para o intelecto, irmãos, aquele cara que morreu na cadeira de roda, Stephen Hawking, ele podia dar um show em mim. Só que não é sobre intelecto. Não é sobre QI. É sobre experiência. Experiência. Como dizia Camões, metido tem a mão na consciência, não falo senão da minha viva experiência. O homem de Deus. Eu queria saber que ele era de Deus, né? Ele se converteu, será no final da vida dele? Glória a Deus. Deus quer te levar para uma experiência. O Senhor não vai salvar quem pensa na salvação. O Senhor não vai salvar quem vem aqui e ouve da salvação. O Senhor vai salvar quem tem fé. Ele é causa de eterna salvação para aqueles que têm fé. Não importa o quanto tu sabe. Ah, mas pastor, eu sento com uma pessoa, fico até intimidada que ela sabe tanto, eu estou nem aí com o que ela sabe. Quanto de fé ela tem? Quantos testemunhos ela tem? Quanta pureza de coração. O Senhor não disse que aqueles que falam de pureza verão a Deus. Ele disse, os puros de coração verão a Deus. E eu escrevi isso falando em um devocional com a Vitória. Os puros verão a Deus, não é quem pensa na pureza. O Senhor quer te levar para uma experiência, irmão, presta atenção nisso. Tu vai entender o porquê tu está na igreja. Tu não está na igreja. Tu está fazendo parte de algo que está acontecendo além daquilo que tu vê. Esse momento de comunhão é um momento de comunhão de corações, que Deus está te formando, ativando. Mas tem algo a mais, o Senhor quer te levar numa esperança, numa experiência mais profunda. Sabe, se você pensar o que é a fé lá em Tito fala que ela te move, ela te regenera, ela te transforma. Mas eu não tenho fé nem para confessar pecado. Eu prefiro cuidar da minha vida. Eu tenho carregado uma frase do nosso pastor que diz, pecado não confessado, o sangue de Jesus não cobre. Isso já me causou 30 crises consecutivas. Eu tenho que confessar. Eu tenho que sair desse lugar. Doa o que doer. Eu preciso sair desse lugar. Deus, Ele quer te levar para uma experiência, irmãos. Deus, Ele quer fazer você ver Ele. Deus, sabe, quando eu provo de Deus, eu descanso. Eu estou descansando, irmãos. Financeiramente eu estou descansando. Ele vai prover. Vamos continuar trabalhando, Luiz, que Ele vai prover. Vamos continuar trabalhando, Dani, que Ele vai prover. Sabe, uma vez o Dani estava em crise comigo, sentado, cara, ninguém se aplica no inglês, ninguém se aplica nas aulas, o pessoal só vem, ninguém tira 10 minutos para estudar. Ele estava desesperado. Eu falei, Dani, permanece. Pela fé, permanece. Até que o pessoal se mova. Eu estou lendo, Dani. Tu tem um. E eu creio que tem mais também. O Lucas começou agora a fazer devocional em inglês, está valendo a pena. O Alan não conta. O Alan já sabe. Não, o Alan também está lendo. O pessoal está crescendo. Mas tem horas que a gente precisa provar e ver que o Senhor é bom. Descansa nele. Amém? Permaneça no caminho e Ele fará. Só permanece. Acorda no horário, durma no horário, descanse, coma. Sabe, eu fico olhando para o meu filho ele precisa de proteção. Até que ele cresça. Sabe, Luiz, eu estava pensando hoje acerca de pessoas com dependência química. Não tem muito o que fazer, só proteja para que não morra. Até que saia desse lugar. Nós temos que entrar na experiência, irmãos. Sabe, quando eu leio isso aqui, irmãos, eu fico em crise. Porque isso vai muito contra o sistema mundano. É demais. Quanto mais eu leio, mais desesperado eu fico. Quanto mais eu leio, mais eu vejo que eles não focam em coisas. Mais eu vejo que Pedro deixava a família dele para ir, sem saber se ia voltar. Aliás, teve um dia que não voltou. Quanto mais eu leio isso aqui, eu vejo um Jesus que foi crucificado e falou para João, cuide da minha mãe como tua mãe. Deixou a mãe.
E mulher sozinha era um problema para os judeus, porque José já estava falecido ali. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo que tem a ver com amor. Mais eu vejo que a vida deles não existia mais, eles viviam por um propósito. Eles não falam sobre a tarde de folga. Eles não falam sobre a TV que eles assistiam ou o teatro que eles viam. Eles só falam de uma coisa: ore de dia e de noite. Alcance mais um. Alcance mais um. Esmurra o teu corpo para não ser reprovado no grande dia. Então, quanto mais eu leio, menos eu me conformo com o mundo. Mais eu me sinto um peixe fora da água. Você entende isso? Por isso que a gente tem que meditar e ler todos os dias para entrar nesse lugar espiritual. O importante não é o quanto tu lê da Bíblia, mas é o quanto do Espírito da Bíblia que tu tem dentro de ti. Porque eu não sei se você sabe, mas a igreja escreveu a Bíblia. Eles tinham o Espírito. E o Espírito tinha a palavra. E a palavra é maior que a igreja. Ainda que ela professou. O Senhor está te levando para um lugar de experiência.